Uma dúvida muito comum das minhas pacientes é se elas precisam fazer a reposição hormonal por quanto tempo ou para sempre. Uma dificuldade que eu tenho, apesar de eu tentar explicar para todas as minhas pacientes o funcionamento do corpo, qual que é a fisiologia, qual a inteligência que o nosso corpo tem, natural dele, fazer essas pacientes entenderem que os nossos ovários, eles envelhecem e eles têm uma vida útil. Então, diferente de alguns outros órgãos do nosso corpo, que apesar de envelhecerem também, eles continuam funcionando, os nossos ovários, eles têm um período em que eles produzem os hormônios necessários para o bom funcionamento do corpo da mulher. E esse período de funcionamento hormonal é o período que nós chamamos de menacme, que é o que antecede a menopausa. Então, os nossos ovários, eles vão ter um funcionamento, digamos assim, perfeito, 100%, até os 35 anos de idade. A partir daí, alguns níveis hormonais, eles começam a decrescer, obviamente de uma maneira muito sutil, e ao longo dos anos, nós vamos tendo um decréscimo, que tem inúmeras variáveis. Esse decréscimo dos hormônios, ele está relacionado a situações genéticas, raciais, alimentação, exposição a toxinas ambientais, nutrição dessa mulher quando ela estava no ventre da mãe, presença de xenoestrógenos, que são substâncias químicas que simulam, enganam o nosso corpo como se fossem hormônios. Esse decréscimo, então, ele vai acontecendo de uma maneira mais intensa depois dos 45 anos de idade. E a partir daí, muitas mulheres já percebem que não tem o mesmo funcionamento do corpo, muitas situações já são vistas de uma maneira mais clara. Desânimo, cansaço, alterações da memória, do sono, pele, cabelos, dos ciclos menstruais. Então essa é a manifestação do corpo de que esses hormônios já não estão na quantidade adequada. E se nós não fizermos nada, não usarmos nenhuma forma de reposição, isso vai se acentuando com o tempo. E quando que a gente sabe que os nossos hormônios não têm mais produção hormonal? Quando as menstruações cessam após um ano. Param as menstruações e ficam mais de um ano sem vir, que é o que nós chamamos de menopausa. É claro que a produção hormonal ela não fica zero, mas ela fica muito próxima a isso. Então, quando a paciente fala assim para mim, eu preciso fazer reposição para o resto da vida? Sim, porque esses hormônios eles não vão ser mais produzidos. Os ovários, digamos assim, morreram em relação à produção hormonal. E qualquer fonte de hormônios, além do que a nossa gordura produz, e daí nós temos as variações individuais de uma mulher e outra, que tem mais gordura, menos gordura corporal e visceral, elas vão ser exógenas, ou seja, vai ser aquilo que nós administrarmos. Então hoje, quando nós pensamos na administração hormonal, na reposição hormonal, pensando em cuidados e redução do risco cardiovascular, da saúde óssea, evitando a osteopenia, osteoporose, da saúde muscular, evitando a sarcopenia, entre outras situações, nós pensamos numa reposição permanente, porque eu não quero evitar isso só um período de tempo para a mulher, eu quero evitar isso por todo o resto da vida dessa mulher, para que ela tenha longevidade, viva bastante, mas tenha uma longevidade com qualidade de vida. Então a resposta é sim, a reposição hormonal ela deve ser iniciada num período precoce, que é ali nessa fase em que a mulher começa a ter os sintomas, a irregularidade menstrual, ou em algumas situações mais específicas até antes do que isso, mas durar para sempre. Caso mude alguma coisa, os estudos têm avançados, eu tenho procurado ficar atenta a todos os estudos, nós conversamos sobre algo diferente, mas no momento sim, por toda a nossa vida.